Fala aí, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Acabou de acabar, literalmente acabou de acabar o jogo entre Brasil e Japão. Ganhamos de 2-1, estamos vivos na competição. Muito provavelmente o jogo mais difícil até agora da Copa, até mais difícil do que o jogo na estreia contra Marrocos, por toda a tensão, por toda essa ansiedade de um jogo eliminatório. E estamos aqui logo na sequência para fazer as primeiras impressões, os primeiros pós-jogos dessa partida, né? Vamos ter ainda mais alguns vídeos, muito provavelmente, porém esse aqui é o resumo mais rápido, a análise mais rápida possível que a gente separou e preparou para vocês, tá? Vai estar num modelo um pouco diferente, mas dentro daquilo que vocês estão acostumados de qualidade de conteúdo. Então, rapaziada, primeiramente de maneira muito rápida, né? Nós entramos com a mesma escalação do último jogo, pela primeira vez, aí, se não me engano, em 17 jogos, o Ancelotti repete uma escalação 100% idêntica. Então, no jogo contra a Escócia, acabou não se repetindo porque o Ryan não tinha começado contra o Haiti, como foi hoje, tá? Então, o Ryan começou como titular, o time exatamente igual, e o Japão veio no seu 5-4-1 padrão, que já era esperado. Esse 5-4-1, inclusive, que tem algumas variações, né? Vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiramente vamos elucidar um pouco de como o Brasil começou, como foi a primeira ideia do Ancelotti para o jogo. Bom, rapaziada, e essa aqui foi basicamente a estrutura que a gente pensou do Ancelotti nesse primeiro tempo, praticamente a primeira ideia que ele teve do jogo, que foi essa estrutura com Douglas Santos um pouco mais por fora, Paquetá variando entre baixar e jogar no entrelinhas, o Vini 100% ali entre linhas no primeiro tempo, praticamente ficou aqui no espaço do quadrado o primeiro tempo praticamente todo. O Bruno Guimarães também, função muito parecida quanto o Paquetá, mas agora pelo lado direito, e o mesmo serve para o Ryan junto do Danilo. Tinha uma mudança aqui que o Danilo nem sempre começava em amplitude, o Brasil teve até algumas chances de construir através disso, mas não conseguiu aproveitar. Marquinhos e Gabriel Magalhães, com o Japão defendendo nesse 5-4-1. Falando aqui da ideia, como um princípio, a ideia não era ruim, tá? Inclusive, o Brasil começa o primeiro tempo jogando um pouco mais por dentro, que não é uma ideia ruim. Quando a gente analisa um 5-4-1, normalmente um espaço que fica vulnerável é o espaço do entrelinhas, tá? Esse espaço entre a última e a segunda linha, ele é bem vulnerável nesse 5-4-1. Então você tinha até algumas situações de passe, de jogadas por dentro. Bom, o Brasil começa melhor no primeiro tempo, começa pressionando mais, demorou um pouco para encaixar o ataque posicional, começar a circular um pouco mais a posse, teve bastante trocação nos primeiros minutos, mas o Brasil superior, na minha visão, foi superior o jogo inteiro. Tá, e também nessa ideia se mostrou superior, inclusive teve um lance de transição no primeiro tempo, a finalização de fora do Cunha, a defesa do Suzuki, que ele é oriundo de uma transição que ocorre explorando o corredor central, explorando esse espaço um pouco mais por dentro. Só que o Brasil teve bastante dificuldade sim de construir por dentro, e aqui tem alguns pontos para a gente levar em consideração em comparação ao jogo contra a Escócia e contra o Haiti, principalmente contra o Haiti. O Matheus Cunha não teve uma atuação tão boa no jogo, e nenhum papel tático também tão precioso. Porque o que acontecia contra o Haiti, vou dar um exemplo aqui de circulação do Brasil, com o Paquetá saindo um pouco mais do bloco, que também aconteceu contra o Haiti. Contra o Haiti, o Matheus Cunha, quando ele baixava, 99% das vezes ele trazia um zagueiro com ele. Por vezes, dependendo da zona onde ele baixava, ele até gerava dúvida nos dois zagueiros da última linha sobre encaixar nele ou não. E por que isso acontece, né? Porque o Haiti é ruim? Não necessariamente, tá? Mas é por conta de uma referência de marcação. Então o Haiti marcava de maneira muito mais individual do que o Japão, com poucas trocas de encaixe. Contra o Japão, quando o Cunha baixava, principalmente quando ele baixava aqui nessa região, né, que ele gosta bastante, o Tomiyasu aqui não fazia o encaixe. O Taniguchi não fazia o encaixe. Dificilmente eles saíam da última linha. Eles delegavam aqui para a segunda linha fazer, né, essa marcação. E aí o Japão teve uma sacada muito inteligente, que foi, em vários momentos, ceder esse corredor lateral para o Douglas Santos, lá pelo lado esquerdo. Por quê? Porque dessa maneira você podia ter o Kamada encaixando no Cunha, o Ito saltando no Paquetá e o Doan fechando aqui por dentro junto com o Tomiyasu. Então
dificilmente o Brasil ia conseguir tirar uma situação muito boa. Normalmente a bola rodava lá com o Douglas Santos não é esse lateral de muita profundidade, de situação de 1 para 1, de buscar até um cruzamento daqui, ele não tem muito essa característica, e aí a gente acabava sempre circulando, e aí tinha as trocas, né? O Duan saltava, o Tomiasso saltava, o Kamada baixava, e aí o Brasil não conseguia sair muito dessa situação. Inclusive o Brasil teve bastante dificuldade de construir no corredor lateral, principalmente nos primeiros minutos ali no primeiro tempo, porque a equipe do Japão era bem inteligente na forma como eles marcavam aqui os corredores laterais. Então quase sempre, principalmente quando o Brasil rodava a bola com um pouco mais de lentidão, a equipe tinha vantagem numérica. Porque você tinha Tomiasso, Kamada, quando o Cunha gerava a profundidade aqui no caso, né? Você tinha todo esse balanço da linha para cá, com o Maeda fechando um pouco mais. E aí, quando a gente olha somente o setor da bola aqui, até com o Paquetá um pouco mais, né, se apresentando um pouco mais para jogo, você tinha esse 4 contra 3 no corredor esquerdo, e isso também acontecia lá no corredor direito. Só que isso abriu oportunidade por uma coisa que a gente tentou pouco no primeiro tempo, que foi a passagem do Danilo, com o Ryan segurando aqui o Nakamura, e o Danilo sendo um jogador livre. Inclusive um pouco antes do gol, o Paquetá tenta esse passe longo no Danilo e acaba errando, né, que depois gera logo na sequência a pausa para hidratação. E um pouco antes também teve uma jogada muito boa do Danilo recebendo na profundidade e tentando cruzamento, só que ele acaba errando. Então foram duas jogadas oriundas disso, de o Ryan vindo por dentro, encaixando, trazendo a marcação do Nakamura e gerando o corredor para o Danilo. O que acontece é que tanto o Danilo quanto o Douglas Santos não são jogadores de corredor. Inclusive o Douglas Santos, acredito que fez o pior jogo dele na Copa, justamente por conta disso, jogando muito aberto, gerando essa amplitude o tempo todo. Outra coisa que o Brasil teve dificuldade de construir por dentro, pessoal, foi algumas tomadas de decisão quando o passe entrava no entrelinhas. Porque o que acontece? Normalmente quando você joga com uma linha de 5 bem compacta, como foi o caso do Japão aqui, quando esse passe entra no corredor central, então entrou aqui pro Cunha, por exemplo, o Cunha baixou e recebeu esse passe do Casemiro, né? Vamos colocar aqui, entendeu? Esse passe do Casemiro. Esse passe, quando ele vem do Casemiro, ele já não é um bom passe. Por quê? Porque ele tá do corredor central pro corredor central. Então o bloco, ele já tá defendendo esse setor quando o Casemiro tem a bola. Quando o passe entra no Cunha, o espaço já está muito reduzido com comparação, por exemplo, do Paquetá encontrar um passe no Cunha vindo de fora. Então, supondo que a equipe está construindo aqui por fora e esse passe, o Vini gera a profundidade aqui, por exemplo, o Cunha vem e recebe do Paquetá. Já é um passe mais de fora para dentro. Normalmente vai gerar um pouco mais de espaço por dentro. Por quê? Porque a equipe está defendendo o corredor lateral e gera essa vulnerabilidade para o Cunha apoiar. Então, quando o Cunha já recebe esse passe vindo de dentro, já é mais difícil de construir. E aí o Brasil, normalmente, o que buscava? Buscava uma associação aqui no corredor central mesmo. Então, Cunha com Bruno, Cunha com Vini, associações muito curtas. E como o Japão estava com um encaixe muito bem feito e trocas também muito bem feitas, a equipe rapidamente gerava isso aqui que a gente chama de densidade no setor e dificultava muito essas associações. E quando a gente teve espaço, teve algumas tomadas de decisões ruins. O Bruno tinha algum tempo e espaço para dominar, orientar e finalizar em uma certa ocasião, acabou optando por tocar para o Cunha. O Cunha também aconteceu isso, acabou optando por tocar por Vini, ou às vezes o Vini até fazia um movimento bom aqui de arrastar, gerava espaço para o Douglas Santos e o Cunha não identificava essa situação, tentava ainda a tabela com o Vini e ignorava o Douglas Santos por fora. Enfim, o Matheus Cunha no geral, ele não fez um grande jogo. Bom, depois de toda essa contextualização, a gente circulou bastante, não conseguiu encontrar muitas situações, e aí por volta dos 30 minutos saiu o gol do Japão. Também teve um escanteio um pouco antes, mal defendido por parte do Brasil, um escanteio também que foi mal cobrado do Bruno na primeira trave. Inclusive a gente precisa falar sobre a bola parada do Brasil, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Mas esse é um vídeo que a gente vai trazer com certeza, falando um pouco sobre os escanteios do Brasil, com o aspecto que a gente precisa melhorar pro mata-mata. Mas a jogada do Japão, ela vem desse gol. Na minha visão, claro, um erro do Danilo, né? O primeiro lance aqui fica muito claro, ele tinha várias opções de passe. Tinha um passe no Cunha, ele tenta um passe no mais difícil, na minha visão, que era esse passe aqui no Bruno. E aí aconteceu uma situação que não aconteceu no primeiro tempo inteiro, mas foi o suficiente para deixar o Casemiro numa situação muito exposta, tá? Então o Casemiro acabou ficando muito exposto nessa transição, e aí ele comete um erro na minha visão de leitura, que é esse erro de andar para frente numa situação de transição tão ruim para a seleção brasileira. Por quê? Porque ele não tem nem cobertura do Paquetá, nem do Bruno, e o Danilo tá saindo, o Danilo tá aqui no corredor. Então não fez muito sentido esse salto dele, desesperado, porque não tinha como encaixar uma pressão. Normalmente você pressiona após perda nesse tipo de transição quando
quando você ainda tem pelo menos mais um volante ao seu lado, ou o lateral tá muito por dentro, que aí você consegue saltar tendo essa cobertura. Então ele acaba saltando, acaba tirando ainda muito espaço para o Japão, que consegue fazer essa transição. Durante a transmissão, o Maestro Júnior na Globo até falou que o erro foi do Magalhães, mas na minha visão essa não é uma bola que você salta, tá? Então essa bola você não anda para frente, a gente não vê zagueiro de elite fazendo isso, inclusive, porque é uma bola que o seu adversário tá de frente, e se você anda de frente nesse tipo de situação, você acaba gerando ainda mais espaço para ele conduzir. Então não é uma situação que eu concordo, não acho que ele deveria andar para frente, mas também não acho que ele foi bem, tá? Eu acho que ele deixa muito espaço ainda assim, ele não precisa saltar para colocar o pé na bola, mas ele pode andar para frente sim para fechar esse bite, ou pelo menos quebrar mais o pescoço para se enquadrar melhor em relação à área. A gente vê que ele não quebra o pescoço em momento nenhum, acaba perdendo um pouco a referência ali e fica praticamente na mesma linha do Alisson. O que a gente fala para um zagueiro numa situação como essa? Normalmente você escolhe um bate para você fechar, né? Normalmente o bate cruzado, e deixa a primeira trave para o goleiro, que o goleiro tende a ter mais vantagem defendendo na primeira trave. Aqui ele acaba abrindo muito o bate cruzado, a passada também estava larga, ele não estava preparado na hora da finalização, e a gente acaba tomando o gol. Depois do gol, a gente acaba tendo algumas decisões ruins no geral da equipe, né? A equipe que já não estava 100% alinhada, estava com muita dificuldade de construir, principalmente por dentro, começa a sentir um pouco mais de ansiedade, tentando resolver o jogo de uma maneira um pouco mais rápida. A gente viu ali algumas gesticulações e tal. Na minha visão, faltou bastante comportamento do Magalhães e do Marquinhos, principalmente a gente vê isso no segundo tempo. Depois do gol, o Japão baixou ainda mais o bloco. Então o Japão teve várias situações de estar defendendo aqui, ó, praticamente com a última linha dentro da própria área. Então baixou bastante o bloco, Kamada bem próximo, todos bem próximos. E o Ueda, ele estava mais próximo do Casemiro do que qualquer um dos dois zagueiros. Então, tanto o Magalhães quanto o Marquinhos, eles tinham muito espaço para conduzir, para utilizar esse campo aberto aqui e chegar mais próximo da área, arriscar mais passo entre linhas, ou até mesmo gerar mais dúvida, fechar mais o corredor central e achar mais passe por fora. Só que eles acabaram ficando muito limitados a atuar nessa zona aqui, e quando conduziram foram em situações que não tinha vantagem, tá, para construir. Inclusive o Marquinhos no final do primeiro tempo tentou duas bolas para a área ali, em duas situações completamente desvantajosas, quando ele poderia tentar uma diagonal longa ou tentar conduzir um pouco mais para gerar um pouco mais de dúvida, gerar um pouco mais de espaço. De destaque positivo no primeiro tempo, na minha visão, foi muito o Bruno Guimarães. Acredito que o Bruno Guimarães atuou muito bem, tanto na pressão pós-perda, em transições, mas na parte ofensiva também do jogo não foi muito bem. O Vini e o Ryan, foi questão do contexto, rapaziada. Eu vi muita gente criticando o Vini e o Ryan, mas essa questão de jogar no corredor central de costas, sendo um extremo de força, né, como é o caso dos dois, é muito complicado, rapaziada, é bem difícil mesmo. O Vini participou um pouco mais do jogo que o Ryan nem se apresentou muito, que de fato, cara, ele tinha muita desvantagem para conseguir jogar, então dificilmente esse passe ia entrar no Ryan e ele ia conseguir uma boa construção. Até mesmo os jogadores que são mais técnicos que o Ryan, como o Bruno, o Cunha e o Vini, estavam com dificuldade de construir por dentro, então o Ryan também ele não estava arriscando muito essa construção, e as ultrapassagens eu já falei sobre, né? Não é a característica deles. E o Japão, né, pra gente encerrar esse tema no primeiro tempo, o Japão teve um momento de construção ali no final do primeiro tempo que irritou bastante até os torcedores que estavam no estádio, e o Japão conseguiu manter a posse. E por que disso? O Brasil estava defendendo dentro desse 4-4-2 aqui num bloco médio para bloco baixo. Ali no final do primeiro tempo, eu acredito que o time também sentiu o cansaço do jogo, e aí optou por defender uma linha um pouco mais baixa e acabar deixando o jogo mais para o segundo tempo mesmo. E o Japão é um time muito chato nessa circulação de posse, porque é um time que constrói com muito apoio. Então ele é um time que ele é pouco agressivo, porém quando ele quer ter a posse para controlar o jogo, ele consegue. Primeiro ponto, a gente tinha esse 3-2 constante aqui no Vini e no Cunha, ainda mais que o Vini não ajuda tanto, então o Tomiyasu tinha muito espaço. O Tomiyasu inclusive é muito técnico, né, jogador de Arsenal, então ele tinha bastante espaço, ele conduzia bastante. Quando o Paquetá saltava, né, ele achava por dentro, isso quando o Ito não baixava aqui por fora, o Tomiyasu achava, e eles ficavam nessa circulação lateral muito chata, né. Então o Japão aproveitou muito dessa vantagem estrutural
lateral para conseguir construir um pouco mais. Isso dá uma mudada no segundo tempo, depois a gente pode dar uma olhada. Até no momento que o Japão tentou ter a posse, não foi tão efetivo, a gente marcou numa linha também um pouco mais alta. Outra coisa que incomodou o Brasil um pouco pro final, meio pro final do primeiro tempo, foi essa variação estrutural do Japão quando subiu um pouco mais a linha, que era um 3-4-3. Esse 3-4-3 contra a gente é bem chato, porque você tem a possibilidade do salto de pressão, tanto do Maeda quanto do Ito aqui, enquanto o Eda pode fechar o Casemiro. E aí a gente viu o Casemiro baixando bastante para tentar, né, aliviar essa pressão. O time utilizou bastante do passe no Alisson também para tentar atrair o bloco do Japão, mas o Japão não subiu muito para acelerar nas costas, né? Mesmo ficando nessa igualdade aqui, teve até um momento que a Cristiane na Globo, inclusive fez comentários muito bons, falou, né, que o Japão também tá deixando a gente mano a mano na última linha, mas a gente não atraiu o suficiente para gerar espaço para Vini, para Ryan atacar as costas da última linha. Então, às vezes, teve até um momento no primeiro tempo que o Danilo estava sinalizando bastante pro Douglas Santos, que estava aberto lá em amplitude, para ele baixar, para ajudar aqui nessa saída, né, para fazer com que o time, pelo menos, trouxesse um pouco mais o ala, ou deixasse o ala na dúvida, enfim, fizesse uma vantagem numérica aqui em frente à primeira linha do Japão. Primeiro tempo acabou, o Paquetá sentiu, e no segundo tempo o Ancelotti mudou bastante. No segundo tempo, o Ancelotti entendeu muito bem o que estava acontecendo no jogo e fez algumas alterações na estrutura da equipe. Primeiro, claro, a lesão do Paquetá fez a entrada do Endrick acontecer, mas eu acredito que ele já ia mexer no intervalo de qualquer maneira, acabou mexendo ali por uma necessidade, mas ele ia fazer uma variação estrutural pelos comportamentos da equipe em si. Então, teve variação na estrutura e teve variação de atleta. Então, o Endrick entrou fazendo o papel de 9 e o Cunha acabou fazendo o mesmo papel que o Paquetá. Só que a equipe não atuou nessa mesma estrutura. E isso possibilitou a função do Cunha nesse caso. Por quê? Porque a gente entendeu que o jogo não estava acontecendo por dentro. Então, o que o Ancelotti fez foi recuar o Danilo, recuar o Douglas Santos, jogar com Casemiro e Bruno Guimarães somente. E aí a gente voltou pro famoso 4-2-4 momentaneamente. Mas esse 4-2-4, rapaziada, ele defendia em 4-3-3. Tá, então foi uma grande mudança, na verdade, do Ancelotti. Então o Ryan jogou por fora, o Vini jogou mais por fora, e mesmo com uma linha de 5, como a gente estava conseguindo circular mais rápido, a gente foi empurrando o Japão para trás. O Japão demorou para entender a nossa variação e acabou aceitando muito rápido a nossa pressão. Isso foi um bônus também do Ancelotti, que alterou bastante coisa no intervalo, e aí fez, né, com que o Japão fosse claramente surpreendido, né? Eu acredito que eles não estavam esperando, e essa mudança estrutural e de comportamento a gente também ainda não tinha apresentado, então muito mérito pro Ancelotti. Com o Vini jogando mais por fora, o Douglas jogando um pouco mais por dentro, e a gente conseguindo jogar um pouco mais no corredor lateral, principalmente com a saída do Cunha aqui, a gente conseguiu criar um volume maior de cruzamentos. Outra coisa interessante, tanto o Bruno quanto o Casemiro pisaram na área, tanto que o gol é do Casemiro, com ele pisando na área. Inclusive já teve um outro cabeceio com ele pisando na área. Basicamente o que acontecia era, quando a jogada acontecia lá pelo lado esquerdo, o Bruno Guimarães baixava aqui pelo lado esquerdo, o Cunha pisava na última linha junto com o Endrick, e o Casemiro também pisava na área, tá? Então o Casemiro apareceu lá. A gente conseguiu gerar, no mínimo, essa situação aqui de igualdade contra a última linha deles, tá? Então tinha bastante gente pisando na área. E outra coisa que melhorou muito, que eu tinha apontado como um problema no primeiro tempo, o comportamento do Magalhães e do Marquinhos, principalmente do Magalhães, muito mais avançado no campo. Inclusive o gol é a assistência dele saindo justamente de um cruzamento dos 3/4, tá? Com a região muito boa. Então, rapaziada, falando do lance do gol, um lance antes do gol teve uma transição do Japão, a gente recupera e ataca de novo. Foi exatamente esse lance que saiu. Uma bola que o Marquinhos circula rápido com o Ryan lá pelo lado direito, o Danilo vindo por dentro para atrair para o Ryan, e aí gera o primeiro cruzamento aqui na região do bico da área, um pouco fora dos 3/4, mas ainda assim um cruzamento de bico de área, buscando a segunda trave. Por que buscando a segunda trave? Por que esse detalhe é tão importante? O Suzuki estava saindo muito, e ele tem essa saída boa de cruzamento, porém esse cruzamento na segunda trave é sempre mais difícil para o goleiro sair, principalmente quando esse cruzamento sai de pé trocado ou da zona dos 3/4. Então o Suzuki aqui até
se complicou para sair, o Douglas Santos bem, e aqui, ó, exatamente a situação que eu trouxe do Casemiro pisando na área. Então reparem, a gente tem aqui uma situação de 3 contra 3, uma igualdade, o gol não sai, mas literalmente no lance seguinte a gente tem uma boa construção, e aqui olha onde está o Magalhães na construção, tá? Então o Magalhães estava bem alto no campo aqui com Bruno e Casemiro pisando na área, e aí a gente consegue empatar o jogo em 1-1. O empate aconteceu, galera, mas a gente ainda tinha um problema na equipe, que era a presença do Matheus Cunha junto com o Bruno Guimarães. O que eu quero dizer com isso? Como o Cunha estava fazendo esse papel de baixar ali para fazer a função do Paquetá, mas ao mesmo tempo pisando na área, gerando essa densidade dentro da área, essa igualdade numérica, o Bruno muitas vezes precisou circular nos dois lados, bater tanto na esquerda quanto na direita. E o Bruno na direita, desde que ele começou a jogar na direita, ele é o melhor segundo volante da Copa do Mundo. Tá? Tanto aquele segundo tempo dele contra Marrocos, tanto o restante da fase de grupos dele, e o jogo de hoje ele foi muito bem também. Então o Bruno atuando um pouco mais pela esquerda não traz muito benefício para o Brasil. A gente tinha esse problema. O Ancelotti, quando o time empatou, ele rapidamente faz a troca do Cunha pelo Martinelli, que foi uma troca muito assertiva. Tá muito assertiva mesmo, porque o Martinelli podia fazer agora a função do Paquetá, tem mais afinidade com entre eles, inclusive, do que o Paquetá, consegue atacar mais as costas da última linha do que o Paquetá. Talvez seja um jogador que não consiga fazer isso o jogo inteiro, né? Num jogo que a gente tenha menos a posse, mas é uma opção muito interessante para atuar nessa função. Inclusive, o Denilson, ele fala, né, ele jogando numa função que ele não está acostumado. É verdade, porém eu discordo um pouco. Quando a gente analisa o Arsenal tem essa mesma estrutura de triângulo aqui, só que ao invés do Martinelli é um dos médios, normalmente o Rice. Então é Rice, Martinelli e o lateral esquerdo normalmente o Calafiore. Só que esse triângulo, ele tem muita mudança, então foi constante o Martinelli jogar por dentro, foi constante o Martinelli jogar no lugar do Douglas Santos. O Martinelli pode não fazer essa função do começo ao fim do jogo, ele pode não fazer essa função do começo ao fim do jogo, mas ele tem sim afinidade, ele sabe o que fazer nessa estrutura de triângulo, tá? Ele tem funções importantes, ele sabe quando pesar a última linha, ele sabe quando baixar, não à toa ele faz o segundo gol. Defensivamente também tem uma questão muito interessante da entrada do Martinelli, ou até mesmo a função com o Cunha aqui. Depois que o Martinelli entrou, a gente viu muito pouco o Brasil defendendo. Só que com o Cunha, o Brasil estava defendendo no 4-3-3, não estava nessa altura aqui, estava um pouco mais avançado, tá? A gente pode avançar um pouco mais, a gente estava marcando mais ou menos nessa altura de bloco. E isso aqui pro Casemiro, rapaziada, é excelente. Por quê? Porque o Casemiro não tá indo bem defendendo no 4-4-2 com a quantidade de espaço que ele tem para proteger, porque o Bruno precisa saltar. Só que fazendo o equilíbrio nesse 4-3-3, que aqui é muito mais dele baixar na última linha pro Magalhães sair, é muito mais dele fazer um equilíbrio aqui do salto de pressão do Bruno Guimarães. Cara, ele ainda é um dos melhores do mundo fazendo essa função aqui, como o pivote nesse 4-3-3 ou 4-1-4-1. Então ficou também excelente pro Casemiro defensivamente. Não à toa ele teve um crescimento defensivo no jogo. Ok, Wagner, eu entendi que a entrada do Martinelli ela foi muito assertiva pela vulnerabilidade que o Brasil provavelmente teria com o Bruno Guimarães jogando mais pelo lado esquerdo. Então por que o Brasil caiu tanto de ritmo depois do primeiro gol? Tem uma série de fatores, tá? Principalmente cansaço. Principalmente cansaço é um fator muito grande. Porém o Japão também respondeu. A gente faz um gol e um pouco depois o Japão rapidamente entende que a gente está jogando mais por fora, tá usando mais Vini, tá usando mais Ryan, então começa a dobrar mais essa marcação pelo lado do campo, principalmente aqui o Maeda no Ryan, o Ito no Vini, começa a dobrar muito, e ele também troca os dois alas. Então ele faz essa troca, ele coloca dois jogadores mais descansados para fazer essa marcação aqui. Então o Japão deu essa respirada, né, renovou esse fôlego. E mais pro final do jogo ele também troca o ponta direita pelo Machino, que é um jogador que joga no Borussia Mönchengladbach. Ele joga mais de centroavante, mas ele jogou mais aberto pela direita, provavelmente pensando no fôlego, para ajudar esse lado do campo aqui. Então o Japão estava mais renovado, tinha mais jogadores que entraram no jogo. A gente fez as substituições, claro, mas o Japão estava um pouco mais inteiro, principalmente defendendo os corredores laterais, e eu senti principalmente que o Bruno Guimarães acabou cansando no segundo tempo, o Danilo também já não estava apoiando da mesma forma.
forma. Então a gente acabou baixando o ritmo por conta do cansaço e porque o Japão respondeu bem. O Japão dobrou ainda mais essa marcação por fora e a gente não tentou mais construir por dentro e dificultou bastante. Somente na etapa final sai a jogada do segundo gol e olha que curioso. Ela acontece com o Ryan fazendo a pressão para a esquerda e o Bruno roubando a bola e passando ela para o Martinelli. E olha só que interessante. Muito provavelmente, se o Ancelotti não tivesse feito aquela mudança rápida, tivesse identificado rápido aquele problema, ele já sabia, no momento que ele fez a substituição, já sabia que isso ia acontecer, e ele acabou consertando a estrutura do Brasil, esse gol aqui nunca aconteceria, porque o Martinelli não estaria em campo, e o Bruno Guimarães muito provavelmente não estaria pelo lado direito do campo, estaria pelo lado esquerdo, e o lado direito teria ficado pro Casemiro, ou o Bruno ao menos não ia estar mais aguentando bater os dois lados o jogo todo. Então, olha só como uma coisa acaba levando a outra. A leitura assertiva do Ancelotti sobre as necessidades do Brasil e como aprimorar ainda mais o que já estava bom, fez a gente também ter o segundo gol, que foi esse do Martinelli, merecidíssimo, fez uma partida muito boa, e aí a gente acaba vitorioso em cima do Japão. Curtiu esse estilo de vídeo um pouco mais rápido, menos vídeos, um pouco menos elaborado, eu sei, mas com bastante informação, trazendo bastante o campinho que normalmente vocês gostam bastante, e uma análise um pouco mais rápida, logo depois do jogo. Deixa aqui o seu comentário, sua curtida, sua interação com a gente é muito importante nessa Copa do Mundo. Vamos pra cima, no domingo nós já temos nosso rival, vamos descobrir ele amanhã, e com certeza mais uma vitória do Brasil. Tamo junto, até a próxima.